Bom, tá todo mundo comentando, falando, ligado e assistindo nessa série da Netflix sobre o canibal Jeffrey Dahmer, um homem que matou 17 outros homens, né? Numa sequência horrível de canibalismo. Mas vocês sabem que no Rio Grande do Sul tudo acontece primeiro. Em 1863, aproximadamente, um grupo de 3 pessoas cometeu uma série de assassinatos e transformou uma boa parte da sociedade porto-alegrense em canibais. Sim, vocês já conhecem essa história, mas ela foi muito romantizada e a gente vai te contar a verdadeira história dos crimes da Rua do Arvoredo agora em mais um Bairrista Explica. Não começa no Rio Grande do Sul, a história começa em Santa Catarina, com o José Ramos, né, que foi o principal articulador, a cabeça desses crimes. O José Ramos era filho de Manuel Ramos. Manuel Ramos foi membro da cavalaria de Bento Gonçalves durante a Revolução Farroupilha e foi um desertor. E por isso fugiu para Santa Catarina, né, constituiu família, estabeleceu sua moradia e tinha um péssimo hábito, um péssimo costume de bater na sua esposa, né, a mãe do José Ramos. Numa dessas discussões, o José Ramos, enfurecido, né, por ver o pai batendo na sua própria mãe, puxou a sua faca e matou o próprio pai. José Ramos vem para Porto Alegre e aqui ele se torna inspetor de polícia. Apesar de ser um homem extremamente rude, né, era muito conhecido por gostar de poesia, literatura, música, né, era um cara culto. Ele vai para a polícia, né, vai trabalhar na polícia. Nessa época existia um bandido muito famoso no Rio Grande do Sul chamado Campara, que era uma espécie de Robin Hood Gaudério. Ele roubava dos ricos e dava para os pobres. Finalmente foi capturado e o José Ramos foi flagrado estrangulando o Campara. O José Ramos tinha uns ataques de fúria e partiu para cima do Campara, foi flagrado torturando, né, quase matando o Campara e por isso foi expulso da polícia. O José Ramos conhece a Catarina Pálssia. A Catarina vem refugiada da Europa, né? A Catarina foge da Revolução Húngara, uma revolução extremamente sangrenta, vil, né, extremamente violenta. A Catarina teve a sua família toda assassinada, ela foi estuprada também e foge para o Brasil com seu marido, Peter Pálssia, né? Aos 15 anos ela casou mais para fugir do que por amor e, né, como essa história é toda carregada em drama e momentos sinistros, né, e macabros, o Peter se suicida, né? Se mata, se enforca no navio que trazia o casal, Peter e Catarina, para o Rio Grande do Sul. A Catarina chega aqui sem falar nada em português e acaba conhecendo o José Ramos, que não se sabe como, mas dominava o alemão. Outra pessoa que falava alemão e que não tinha muitos amigos e que era extremamente solitária e que acabou sendo encantada por esse homem, por esse José Ramos, um homem lírico, um homem que ia no Teatro São Pedro recém-inaugurado, ouvia ópera, ouvia música e frequentava, né, as altas rodas da sociedade porto-alegrense, foi o Carlos Klassner, né? O glorioso Karl Klassner, né? O Carlos Klassner, que era o alemão, dono do açougue. O açougue não ficava na Rua do Arvoredo, o açougue ficava na Rua da Ponte. A Rua da Ponte hoje é a Rua Riachuelo, ali no centro de Porto Alegre. O José Ramos começa a ganhar a intimidade do Carlos, né? Muito por causa dessa solidão causada pela dificuldade no idioma. O José Ramos era uma pessoa que realmente se misturava, né? Frequentava a alta sociedade e acabou ganhando a intimidade do Carlos e se tornou auxiliar no açougue. Em algum momento eles começam a matar, não se sabe como, mas a história que se conta, né, é que a Catarina era uma moça loira, de olhos claros, vinda da Europa, né, todo um estereótipo da sedutora, mas outra vertente de pesquisa diz que a Catarina era uma pessoa extremamente comum, né, dentro dos padrões da época se dizia feia, né, gorda, baixinha, enfim, meio descabelada, não se sabe ao certo, mas a probabilidade maior é de que o José Ramos era o encantador de serpentes, ele que acabava conhecendo pessoas no teatro, muitos imigrantes do interior, né, alemães que vinham para Porto Alegre comprar sementes no mercado público, ganhando aí, né, a atenção, dando atenção para o José Ramos. Ele os convidava para jantar na casa deles, dele, da Catarina, a casa dele sim, né, na Rua do Arvoredo, hoje Fernando Machado, e lá, sentados à mesa, no jantar, o José Ramos vinha por trás, dava uma paulada na cabeça e matava essas pessoas. Sem saber o que fazer com os corpos, o Carlos Klassner, né, que dominava a arte dos embutidos, sugeriu, né, essa ideia macabra de se fazer a linguiça de corpos humanos. E aí um fato curioso, diziam que a linguiça era muito boa. O que se sabe é que a Catarina só aprovou, os outros não, mas que a alta sociedade porto-alegrense comia e gostava da linguiça de carne humana. Só que o Carlos, né, assustado com a repercussão, porque já se tinha um burburinho das pessoas sumindo, comunicou, né, a sua dupla aí de seus cúmplices, né, de que ir embora para Montevidéu com medo da repercussão, com medo do que poderia acontecer. Ele anunciou, né, ele disse para eles que iria embora. E aí também o José Ramos acabou matando o Carlos Klassner, né, que era o seu amigo açougueiro.
Só que, como eu disse anteriormente, o Carlos era quem dominava a arte dos embutidos e o corpo do Carlos acaba ficando escondido, né? Um pouco no sótão, um pouco num poço que eles tinham abandonado no fundo de casa. Depois tem outras 2 mortes, que são do José Inácio, que era um caixeiro viajante, que se dizia que tinha 14 anos, e o Januário Martins, um comerciante português, ambos viajavam juntos, também foram atraídos pelo José Ramos, que passou o dia inteiro com eles, conversando, né, ganhando a confiança deles, convidou ambos para jantar na casa e acabou matando eles. Mas como já não tinha a presença do Carlos, a dupla, né, José Ramos e Catarina, não soube o que fazer com os restos mortais dessas 2 pessoas. Acabou também tendo o mesmo destino, enterrados um pouco no poço, um pouco no pátio. E aí um fato curioso. O José Inácio, o caixeiro viajante, tinha um cachorro que era muito seu parceiro, ficou latindo na porta da casa do José Ramos e da Catarina por horas a fio, até que também sumiu. Com o desaparecimento dos 2, né, do caixeiro viajante e do comerciante português, a polícia foi investigar e muita gente, havia muita testemunha ocular, porque o José Ramos passou o dia com eles, foi indicada a presença do José Ramos. Ambos foram chamados para depor, né, o José e a Catarina, e o José deu seu depoimento, enfim, a polícia não ficou muito convencida com a história, né? Ele disse que eles tinham ido embora, seguido viagem, e a polícia foi na casa deles e lá encontrou diversos pertences das vítimas e, né, a ossada do Carlos Krasner e restos mortais ali do caixeiro viajante, do comerciante e também do pobre do cachorrinho que teve, né, que foi aberto do pescoço até a barriga, segundo consta. Com isso eles foram presos, mas até então a polícia não sabia, né, da história, da barbárie da linguiça humana. Acometida por arrependimento, tendo um nirvana, uma situação ali de clarividência, não sei o que aconteceu, a Catarina começa a escrever um diário onde ela relata tudo o que aconteceu, né? É uma confissão, realmente, é chamado um tradutor, e aí sim a polícia, a sociedade porto-alegrense, tem conhecimento, né, desse fato que foi o canibalismo, né, a linguiça, e aí sim foi uma coisa aterrorizante realmente. O José Ramos é condenado à morte, né, a enforcamento, mas Dom Pedro II era contra a prisão, a pena de morte, perdão. Então a pena de morte do José Ramos é convertida em prisão perpétua. A Catarina pega 13 anos de prisão, né? Ela depois ainda é vista nas ruas ali no centro de Porto Alegre, dizia-se que vendia vassouras, que enlouqueceu. Enfim, ela teve uma história realmente muito louca de vida. Com a repercussão do caso, né, um crime hediondo desses e mais esses traços de canibalismo, claro, né, ganhou muita repercussão. Houve tentativa de linchamento por parte da sociedade, a polícia não permitiu. E o Darwin, pai da teoria das espécies, tomou conhecimento sobre essa história e escreveu o seguinte: informa-se que no extremo meridional do Brasil, em uma cidade chamada Porto Alegre, um grupo de perversos matou várias pessoas usando sua carne para fazer linguiça, que não só comeram, como induziram os habitantes a comê-la. O temor de que a humanidade perca sua posição nobre e volte à bestialidade é infundado. Regressões ocasionais sempre ocorrerão. Há chacais adormecidos em cada homem. Essa é uma grande frase, né? Há chacais adormecidos em cada homem. Bom, o José Ramos morreu negando todos os assassinatos, né? Morreu cego na Santa Casa. A Catarina, como eu disse, tem registro de que ela ficou vendendo vassouras pelo centro, também falando sozinha, né? Beirando a loucura, e acabou falecendo também. O José Ramos acabou sendo enterrado como indigente, a Catarina acabou falecendo sozinha também. Esse caso foi documentado em vários episódios de séries de TV, como Linha Direta e outros tantos, podcast também, mas tem 2 livros, né, que são o Cães da Província, do Luiz Antônio de Assis Brasil, e o Canibais, do nosso querido, saudoso Davi Coimbra, que ambos, né, contam uma versão romantizada dessa história que paira, né, no inconsciente coletivo de todo gaúcho. Todo mundo já ouviu falar alguma coisa dos crimes da Rua do Arvoredo, mas a gente resolveu te contar ela mais uma vez, porque essa história é muito curiosa. Bom, se tu gostou, deixa um like, deixa um comentário, manda para um amigo, compartilha, enfim. Foi mais um Bairrista Explica, contando histórias muito doidas, muito malucas do nosso Rio Grande do Sul. Tchau para vocês.